Boa tarde, meu caro Ricardo Richter. Como que você está? Tudo bem? Tudo bem, mais uma sexta-feira aí com você aí, com os nossos ouvintes inscritos do canal aí, Crypto Arpap. Eu não sei como é que tá o tempo aí, Rodrigo, mas aqui em Porto Alegre, cara, tá uma chuva, parece que acabou o verão, parece que já entrou o inverno, tá aquela coisa horrível. Cara, essa frente fria chegou aqui no Principado, mas tá abafado. Começou o dia meio friozinho, nublado pra caramba. Agora tá aquele calor de sauna, sabe? Que você sua, escorre aquele suorzinho pelas costas. Tá bastante úmido aqui em São Paulo, aqui no Principado da Moca. E eu já queria agradecer você que está nos ouvindo aí mais uma vez aqui nas já tradicionais sexta-feiras do Crypto Wrap-Up. Ricardo Richter, direto de Porto Alegre, eu aqui do Principado da Moca, nessa tarde calorenta e abafada, pelo menos aqui em São Paulo, no Principado. Aí, você tomou um solzinho, cara? Correu sem protetor? Isso, exatamente. Aconteceu isso ontem, mas tá tudo bem aqui, estamos tratando, estamos com pó-sol, nada sério. É o jeito. Isso aí, Essa semana foi uma semana muito agitada no mercado de maneira geral. Tá? Bitcoin fez máxima histórica, o que era um evento muito esperado. A gente teve cruzamentos muito importantes aqui também do lado dos dados on-chain, né? Eu trouxe aí o cruzamento do all-time high do preço realizado. E aí agora a gente começa uma outra etapa do mercado, porque agora a gente vai continuar tendo esses fluxos de capitais entrando. Já vou puxar para a tela aqui, né? Vamos começar falando dos ETFs, né? Que são têm sido aí os grandes players das notícias, porque diariamente esses ETFs aí estão gerando manchetes, né, Rodrigo? Diversos portais de notícias aí de cripto, de finanças. No mundo inteiro a gente está vendo notícias através desses portais. Não pode ser diferente, porque tem algumas coisas interessantes acontecendo aqui que a gente deve comentar. Fluxo de capital criado pelos ETFs, ele continua muito forte, né? Então, só ontem foram adquiridos mais 7 mil bitcoins pelos ETFs, apesar da Grayscale continuar despejando numa média de 5 mil bitcoins todos os dias. Tá? Já baixou bastante a quantidade de BTC que eles tinham. Tá? Aí a gente pode dizer que já baixou aproximadamente 25% do que eles tinham, já caiu, né, de BTCs. Significa que daqui a algum momento essa força de despejar BTCs no mercado, ela vai dar uma freada, né? E aí a gente vai perder esse contrabalanço de forças de compra e venda, e pode ser que a força compradora, né, ganhe um impulso maior ainda, forçando o preço do Bitcoin ainda mais para cima. A gente vai ver isso acontecer num cenário onde as mesas de OTC estão vazias, onde os mineradores daqui a 40 dias aproximadamente também vão ver a sua mineração cair pela metade, né? Então, esse choque de oferta e demanda que a gente viu e está vendo acontecer, eu vejo ele se intensificar mais ainda nos próximos aí 60 dias, Rodrigo. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Bitcoin normalmente tem um efeito de resposta contrário, então no dia do halving pode ser que o preço do Bitcoin caia, no dia depois do halving também pode ser que o Bitcoin caia, mas a tendência é que a gente veja uma recuperação logo em seguida acontecendo, tá? Para onde vai esse preço? Depois a gente vai olhar nos gráficos aqui e vai ter uma breve noção aqui pelos dados on-chain. Grande notícia aí, tivemos a BlackRock, né, superando os 10 bilhões de dólares de holdings de Bitcoin. Então, acho que qualquer pessoa que tiver aí, qualquer entidade que tiver hoje, nesse momento, 10 bilhões de dólares em hold de Bitcoin, está, né, portando uma quantidade de riqueza que pode se tornar aí inimaginável, né? 10 bilhões já é uma quantidade de riqueza inimaginável, mas a gente pode ver essa quantidade extrapolar aí muito mais esse valor com os próximos eventos que estão para acontecer macro. Estou sendo extremamente otimista aqui no que eu estou falando, Rodrigo? Estou, né? Estou vendo que aí, perante o que a gente tem aqui de mercado financeiro, de dados on-chain, a tendência ela é muito, muito, muito positiva. O que vai... Tem que acontecer algum evento externo, né, para, vamos dizer assim, para estragar essa nossa pintura, né, para estragar o desenho que está sendo feito aqui no Bitcoin e nas outras criptomoedas. Não só o Bitcoin abriu como está abrindo boas oportunidades, como a gente também vai ver outros projetos, né? A gente já comentou aqui em outros Crypto Wrap-Ups, também já comentei em outras quartas-feiras aqui, a gente está na busca de uma narrativa para os próximos ciclos. Então, não é
não é uma estratégia inteligente a gente observar apenas as moedas dos últimos ciclos, né? Pode ser que aquela moeda do último ciclo ela não sirva, né, ou não se enquadre na narrativa nos projetos do ciclo atual e não vai fazer a performance que a gente está esperando que ela faça, porque ela fez simplesmente pelo fato dela ter feito no ciclo anterior. Então, assim, vamos trazer aqui um pouquinho para as pessoas o que a gente tem visto aqui também nesses projetos, tá? Lembrando que os projetos que a gente traz aqui, gente, a gente não está só olhando o número dele para onde ele está indo, né, a capitalização, a gente está trazendo fundamentos de análise fundamentalista. Até fui repetido aqui, né? Fundamentos de fundamentos. Mas a gente aplica uma metodologia de pesquisa nesses projetos para entender o que esses projetos estão fazendo, né? E quais são suas propostas para o mercado, o que eles almejam, por que eles podem dar certo, para daí sim a gente poder vir aqui e trazer esse nome para vocês. Porque especulação no mercado, a gente até vai falar de meme coins mais para frente, né? Que estão aí rolando várias, Rodrigo. Mas os objetivos... Pra caramba, inclusive. Pra caramba, né? Mas a gente sabe que quando a pessoa quer tirar um pouco esse aspecto especulativo da coisa, a gente tem que olhar para essa parte aí de fundamentos, tem que olhar para essa parte de pesquisa. E aí vamos trazer alguns projetos aí que nos próximos 12, 18 meses podem continuar trazendo ganhos consistentes, tá? Preço realizado do Bitcoin aqui nos dados on-chain cruzou, como eu trouxe na quarta-feira. Então, hoje a gente está vendo aí $25.444 de preço realizado. Se acontecer o cataclisma no Bitcoin, o preço realizado pode ser aí uma resistência no fundo. E agora, o que eu espero ver aqui nesse indicador vai ser all-time high atrás de all-time high. Tá? Porque fluxo de capital para dentro da blockchain, temos através de ETF. Outra notícia que saiu agora, saiu ontem essa notícia, a gente tem uma delegação do Catar, se eu não me engano, né, de um país árabe, visitando, ou o Nabib está visitando os países árabes, né, está sendo recebido, e daqui a pouco o Bitcoin vai entrar com uma pauta de reunião, uma pauta na mesa, e a gente daqui a pouco pode ter outros players, né, aí entrando nesse mercado. A comunidade Bitcoin vê isso com muito bons olhos. Então seria mais um fluxo de capital através do Estado na ação entrando para dentro da rede. Só para explicar, quem não sabe, o Nabib, desculpa te interromper, Ricardo, o Nabib que o Ricardo está falando é o Nabib Kelly, que é presidente de El Salvador, que se auto-intitulou Crypto Nation, né, a nação cripto. Eles fizeram uma série de mudanças, colocaram o Bitcoin como moeda corrente, criaram um fundo para captar recursos atrelado ao valor do Bitcoin, criaram mineradoras baseadas na energia dos vulcões, lá na energia termal dos vulcões. Então, criaram uma legislação pertinente muito interessante. Então, é um país que vem investindo muito para se tornar um destino de investimento, de negócios e de oportunidades em cripto aí, de uma forma geral. Então é uma união interessante da gente ver aí, né? Daqui a pouco a gente consegue ver aí, pode ter um incentivo muito grande para o Estado-nação tá entrando aí, criando mais um fluxo de capital desses. MVR Visa Score, comentei na quarta-feira, tá? A comparação aqui do valor da capitalização do mercado contra o valor realizado. A gente teve aqui uma marca muito interessante sendo atingida nessa semana, que é o valor de número 3 nesse indicador, tá? Todas as bull runs, elas são consideradas com valores de 3 ou mais. Então, a gente fica ali observando 3, 3,5. Quando a gente começa a ver esse indicador chegando no valor de 13,5, a gente já começa a falar que o Bitcoin, está esticado o preço do Bitcoin, tá? Mas a gente vai ver mesmo os topos de mercado sendo configurados aqui nessa caixa vermelha aqui em cima, quando esse indicador extrapola aí 6,5, entendeu? Então, a gente ainda tem bastante caminho aí, bastante trilha para percorrer. Atualmente, o indicador está em 2,86. Então, a gente não firmou esse número de 3, mas a gente bateu nele e voltou quando o Bitcoin fez o all-time high. Como a liquidação foi muito grande, a gente vai observar aqui como que foi essa liquidação aqui em seguida. Ele não sustentou o valor de 3 aqui nesse indicador. Quando a gente começar a observar esse indicador aqui e a gente começar a ver valores de 4, 5, 6, vai chegar a hora da gente falar aqui e eu vou estar gritando, gente, está na hora de repensar e remanejar o portfólio, porque o preço do Bitcoin pode começar a ficar esticado demais e na sequência a gente pode ver uma grande onda de liquidação, como foram nos ciclos anteriores, né? Prestem atenção para vocês que têm posições no mercado abertas, porque
a narrativa que vem sempre sendo construída é a de ciclo, 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 ciclo. Ciclo é composto de boom e é composto de burst. Todo mundo quer ver o boom, mas na hora do burst é onde entra o som dos canhões, né, Rodrigo? E aí a gente sabe exatamente o que acontece. Então, quando estiver chegando mais ou menos nessa hora, o MV, RV, Z-Score vai nos ajudar a identificar aqui o que vai estar acontecendo no Bitcoin, assim como o Stock to Flow, né, que parece que entrou no trilho novamente. Não vou nem mexer muito nesse indicador aqui, me dá acabo criando aqui até medo de passar perto dele, aqui desse indicador, tá? Lucros lá na blockchain, a gente também está tendo endereços aí acima de 97%, e isso vem se sustentando ao longo da semana, tá? O que isso quer dizer? Porque quantas vezes eu vim aqui e falei, olha, tá esticado, passou de 95, vai reverter, vai vender, e agora a gente está sustentando valores acima de 97. Por que isso está acontecendo, tá? Também é uma característica de ciclo do BTC, tá? Em ciclos anteriores, a gente tem valores como esse, acima de 96, sendo sustentados por longos períodos de tempo. Está aqui, ó, tá aqui na tela, para quem está vendo aqui o ciclo de 2020, lá, ó, novembro de 2020, a gente tinha 98,9, com o Bitcoin a 16 mil dólares. Enquanto o preço do Bitcoin subiu de 16 até 57 mil dólares, esses valores não baixaram de 95, tá? Então, é um indicador de que isso está acontecendo novamente. Até fica, pelo desenho do gráfico, aí a gente tem linha azul, endereço de lucro, linha vermelha, prejuízo, e na laranja a gente tem o preço do Bitcoin. Então, olha como a coisa está se desenhando, para daqui a pouco a gente ver realmente novas máximas históricas e a descoberta por novos preços. Estou vendo que, assim, nosso terreno está fértil, nosso solo está fértil, né? E esse capital que vai entrar aí vai ajudar a gente ter uma grande colheita. Estamos aí em 824 bilhões de dólares de lucro não realizado. Se o Bitcoin subir aí mais uns 20%, a gente vai ver $1 trilhão de lucro não realizado dentro da blockchain. É muito dinheiro. E o realizado, que é o que importa, que é o que todo mundo quer ver, que é o dinheiro no bolso, né, no final do mês, porque o mercado financeiro ele também tem isso, né? A gente quer ver resultado no final do mês. O realizado ele também tem criando os recordes. Então eu vim aqui e falei, olha, dia 26 de fevereiro é um dia histórico para o mercado, é um dia histórico no Bitcoin, porque a gente tem o dia mais lucrativo da história do Bitcoin. Essa notícia já ficou para trás, ela já ficou antiga, porque aqui no dia 6 de março a gente teve 7,5 bilhões de dólares sendo realizados em lucro. E esses lucros, tá, eles continuam sendo sustentados muito altos. Então, no dia 5 a gente teve 4 bilhões, 4,6, no dia 6 esse recorde de 7,13 e ontem 3,6. Não eram valores padrões de serem vistos, tá? Valores tão elevados como vocês podem ver aqui nesse gráfico. Aí tem 6 meses de movimentação na tela, e desde lá do dia 20 de outubro que lucros são realizados, né? Que o balanço entre lucros e prejuízos fica positivo dentro da rede. Isso aqui, para mim, tem sido a maior incógnita on-chain que eu estou vendo, tá? Vou explicar para vocês porque indicadores on-chain, né? Nós, analistas on-chain, a gente nunca tinha visto um período de lucro tão longo e tão intenso agora, né? A gente está vendo que o período de lucros ele está longo e ele está se intensificando, né? Então, quando a gente vê isso acontecer, é um pouco contratendencioso, digamos assim, porque normalmente quando a gente vê longos períodos de lucro, a gente espera ver um prejuízo em algum momento, né? Então, tentando fazer uma analogia, trazendo para termos simples, como eu comecei aqui dizendo, olha, está chovendo em Porto Alegre. Eu não espero que chova pelos próximos 6 ou 8 meses todo santo dia. Eu espero ver sol algum dia, né? E o que a gente está vendo aqui são lucros todos os dias e esses lucros ainda se intensificando. Então, se a gente fosse trazer para a previsão do tempo, seria como está chovendo aí desde 20 de outubro e agora a chuva está começando a ficar mais forte ainda. Parece que vem mais chuva por aí e a gente não está vendo uma tendência dessa chuva parar. Então, se a gente só trocar as lacunas e trocar para lucro, essa é a incógnita on-chain que eu estou vendo no Bitcoin aqui agora, porque em algum momento isso precisa reverter, né? Aí gostaria até da opinião e aí do comentário do Rodrigo, que tem muito mais experiência no mercado, porque na minha experiência aqui, Rodrigo, é algo como eu disse assim, é algo que está contra a razão, né?
a gente espera ver aí uma reversão, a gente espera ver em algum momento o prejuízo sendo realizado, mas por hora parece que estamos acelerando os lucros. Mas quem disse que o mercado é racional, Ricardo Richter? Não é nada racional. Eu acho que, por vários motivos que a gente já falou aqui, ETF, halving, a mudança da percepção dos mercados, a inflação no mundo, tem uma série de coisas que fazem com que os ativos digitais estejam na pauta. É a novidade que antigamente era restrita a um grupo aí de nerds, de cypherpunk, depois uma galerinha libertária, depois o pessoal um pouco mais interessado em tecnologia, e hoje está ganhando mainstream. Uma das coisas que a gente tem visto é o seguinte: esse movimento todo de apreciação de preço é basicamente investidor institucional e ETF. O investidor de varejo ainda nem tocou, é traço, é muito pouco o que o investidor de varejo está entrando diretamente, ou através de corretoras, ou através até de outros produtos. Então, assim, que os americanos chamam de tempestade perfeita, né? A gente chegou num momento, e ainda tem vários dados, igual, por exemplo, teve até uma correçãozinha hoje. Hoje pela manhã, o Bitcoin bateu 70 mil, saiu um dado do emprego nos Estados Unidos, que veio muito acima do que o esperado, que, de novo, reforça a narrativa de que os juros americanos não vão baixar tão rápido, o que impacta em todas as ações e ativos considerados de risco. E, cara, isso caiu de 70 para 67, já está subindo de novo. Então, eu acho que é o FOMO, a irracionalidade do mercado. Existem fundamentos, existem questões tecnológicas, filosóficas, para que o Bitcoin esteja subindo e outros ativos digitais, mas tem muito de FOMO mesmo. Tem aquela coisa que assim, cara, eu não posso ficar fora. FOMO, para quem não sabe, é Fear of Missing Out, que, ou seja, medo de ficar fora da onda. E você vê nos grupos de investidores o pessoal comprando, fazendo preço médio, enfiando a boleta para poder não perder. E aí você, de novo, gera um ciclo virtuoso de compras, né? E isso que tem outros mercados criando legislações específicas, outros ETFs, ainda tem muita coisa para acontecer. E isso se retroalimenta, né? A percepção de ganho e de possibilidade de crescimento aumenta e o mercado, sim, se torna meio irracional, né? A gente está nesse mercado faz tempo, a gente já viu muita coisa acontecer, eu já vi pelo menos uns 3 bull runs no Bitcoin, e sempre acontece a mesma coisa. O que eu acho interessante dessa história toda, além da apreciação, todo mundo ganhando dinheiro e vamos lá tal, é que traz conhecimento, traz awareness, traz engajamento para que as pessoas que estão fora do mercado, ou que têm uma concepção errada sobre os criptoativos e os ativos digitais, venham estudar novamente. Então, a gente vê que, nesse momento, já começou de novo a dança de venture capital investir em projeto novo, e agora é inteligência artificial, é segunda camada, é Oráculo, é Solana, é token de Solana, é uma porrada de coisa, e você vê que o dinheiro volta a fluir não só para as principais moedas, mas também para o ecossistema inteiro. Tudo que vai ser investido vai dar certo? É óbvio que não. Mas sempre sobram bons projetos, sempre sobram projetos que vão perseverar, continuar, né? Vão ter sucesso no futuro. E, Ricardo, é a mesma coisa que aconteceu com o boom e com a bolha da internet lá no começo dos anos 2000. É exatamente a mesma coisa. Todo mundo acha que o mercado vai crescer de forma exponencial. No primeiro momento, vem um monte de dinheiro para esse mercado. Depois, os bons projetos continuam. A gente está tendo aí, é importante esse comentário, porque assim, quando a gente vê que, por que eu digo que é a nossa incógnita on-chain aqui? Porque saiu do padrão completamente do que a gente viu de todos os outros ciclos anteriores, fez novas máximas e o indicador basicamente criou aí um padrão novo, né? É importante ter o comentário justamente para as pessoas entenderem que esses lucros eles não estão sendo construídos como se fossem um castelo de cartas, né? Então isso isso importante, porque no momento que a gente fala, olha, está dando muito lucro, a tendência é reverter, parece que esses lucros não são sólidos, parece que a qualquer momento pode virar a chave e ele pode cair como um castelo de cartas de uma maneira muito simples, muito frágil. Mas, por outro lado, existem, né, fundamentos por trás, trazendo esse capital para dentro da blockchain e incentivando, né, essa adesão do capital. Quando eu falo muito do preço realizado, a gente tem uma métrica que é também a capitalização realizada, que é ela que se apresenta, né, no cálculo do MVRV dividida
pela capitalização do mercado normal. E a gente espera ver ela crescer aí pelo menos até 1 trilhão, né, de capitalização realizada, que daí sim a gente pode dizer, olha, os bitcoins valem realmente, eles têm 1 trilhão de dólares, né, como valuation. O que aconteceu também essa semana aqui, Rodrigo, foi 711 quintilhões de cálculos por segundo no nosso hash rate do Bitcoin. É a máxima histórica, é a primeira vez que a gente passa de 700, né? Botei aqui até no diário, eu gosto de usar a média móvel de 14 dias, também a gente tem um valor aí de all-time high nos 14 dias. 700 exahashes, daqui a pouco a gente vai ter que passar aí para casa acima, né? Porque vamos virar aí mais uma bilhão casa. de exahashes. Vai ser aí. A gente vai mudar, vai ter que mudar, se eu não me engano, tem que ver o que vem acima, tá? São zeta hashes, eu não sei exatamente. Mas é acima de 1 quintilhão, então aí é um número muito grande para a gente falar aqui. Parece aqueles números astronômicos aí quando a gente vê astrologia, quando a gente vê Carl Sagan, billions and billions and billions, mas esse é o poder computacional hoje de cálculos, né, da rede Bitcoin, que torna ela cada vez mais segura. A gente já falou aqui também o que demonstra que o investimento feito em rigs de mineração, seja por venture capital, seja por empresas, né, que estão minerando, ele está se refletindo com o maior poder computacional na rede e indicador aí de segurança, né, geral aí que a rede não vai ser hackeada. Aqui dos dados on-chain para a gente entrar e já partir para os próximos assuntos. Stablecoin, tá? O volume de stablecoin cresceu bastante, tá? Que estão entrando para dentro das exchanges aí nos últimos 6 meses, ó. Então a gente está vendo aí, seja por aquelas emissões que a gente está vendo de muito Tether, esse aqui é o agregado, tá? De todas as stablecoins, é o índice agregado de todas as stablecoins. Então a gente está tendo aí só ontem 3,3 bi entrando para dentro de corretoras, o que demonstra aí apetite de compra pelo lado da força compradora. DeFi, estamos passando aí, né? Vamos atingir 100 bilhões de dólares do TVL, aí, total valor que está em DeFi em todas as redes. DeFi é um dos setores que esteve presente na narrativa do último ciclo, como a gente pode ver pelo gráfico aí na tela. O all-time high desse indicador ele ficou lá no último ciclo e é provável que a gente busque um all-time high novamente aqui. Mais um indicador aqui, que assim como o Realized Cap do Bitcoin pode dar trilhão, aqui um dia a gente também pode ver trilhão, caso o mercado continue indo nesse eixo que ele está. Acredito que alguns projetos vão participar da narrativa desse próximo ciclo, porque DeFi tem uma questão competitiva, né, Rodrigo, em relação a instituições bancárias, a instituições financeiras tradicionais. Quando a gente compara aí alguns valores, né, seja receita por funcionário, seja até receita anual, né, os protocolos de DeFi e de DEX, eles têm tido um desempenho muito superior quando a gente compara as instituições tradicionais. O que, quando a gente fala, né, na pura competição capitalista, no longo prazo isso pode abrir uma vantagem de uma companhia, de um DeFi, em relação ao outro. Vamos observar como que vai ser. Eu, particularmente, gosto bastante de DeFi. Acho que é um setor que tem muito a se desenvolver ainda. A experiência de usuário não está bem redonda ainda. Tem várias falhas para a gente aprimorar, mas é um setor que também entrega muita competência e que pode gerar aí resultados e que pode gerar facilidades para quem navega no mundo da Web3, para quem navega no mundo digital, tá? Eu também gosto muito. Gosto muito de DeFi. Eu acho que é uma disrupção que ainda nem começou, nem tocaram ainda no que realmente pode ser feito através de DeFi. Não tocaram, e sabe uma coisa que eu notei até, assim, porque o que me chama a atenção no DeFi é justamente esse fator competitivo, tá? Eu acho que isso aí, cara, é um sistema competitivo mais a nível de capitalismo mesmo. E aí, quando eu fui olhar aqui como é que está a distribuição aqui desses quase 100 bilhões aqui, eu vi que, em primeiro lugar, está a Lido Finance, tá? E aí, depois a gente tem aqui a Aave em terceiro, Maker, a Uniswap caiu lá para sétimo, a Curve também caiu lá para 12º, Compound 11º, a PancakeSwap lá em 18º. Então, o que me chamou a atenção? Como esses projetos também competem entre si, porque essa lista aqui muda muito
O primeiro colocado hoje é a Lido, mas já foi a PancakeSwap, já foi a Uniswap, já foi a Compound. Então, assim, esse ranking está trocando toda hora, está mudando toda hora, o que demonstra que é um setor aí que está realmente borbulhando ainda, né? E que a gente está vendo o começo. Atualmente... Você vê projetos como a Maker, que são super antigos, acho que a Maker, junto com o Uniswap, é um dos primeiros, a Aave veio logo depois, com projetos novos, como esse Eigenlayer aí, que é super novo, que está bombando o token dos caras. Então, é uma competição. A própria Uniswap soltou na semana passada uma notícia muito interessante, que ela vai começar a distribuir os lucros dos serviços prestados pela Uniswap para os detentores do token da Uniswap. Então, assim, cara, do Uni. Então, cara, é a realidade que foi, ou a proposta de valor que foi feita lá atrás, que é você prestar um serviço financeiro com qualidade, através de uma estrutura descentralizada, baseada em smart contract, e que dê lucro, e que esses lucros sejam distribuídos, de novo, de forma automática e descentralizada para quem tem o token da plataforma, eu acho que é uma disrupção. Tem muito serviço financeiro aí que ainda não sacou que a real ameaça aos bancos, se é que podemos chamar de ameaça, mas esse mercado vai aquecer muito e vai ter muita gente escolhendo guardar dinheiro, investir, fazer seguro em DeFi ao invés dos bancos tradicionais. Eu não tenho dúvida disso. Não, com certeza, né? E assim, aqui a gente tem alguns projetos, tá? Que eu até estava observando que participaram do último ciclo, como a gente disse, e alguns outros que não participaram do último ciclo. Então, comentamos aí a Aave, a Maker, a Uniswap, a Compound, que está aqui também, porque todos esses são projetos que estiveram no último ciclo e que ainda tem algum potencial para esse ciclo. Né? Então, projetos que têm no mínimo 4, 5 anos. Já são projetos que têm uma história que a gente pode pesquisar e que fica mais fácil, na verdade, da gente buscar informações, da gente buscar resultados, números anteriores, histórico, e aí quando a gente fala de análise de fundamentos, isso é ouro para a gente, né? Então, isso é muito importante, porque esses projetos, né, a gente pode querer carregar eles por algum tempo na nossa carteira, né? Vamos lembrar aí que quando a gente fala de universo de criptomoeda Bitcoin, o longo prazo do mercado financeiro tradicional que a gente fala acaba sendo um pouco diferente do longo prazo de cripto, né? Então, o longo prazo de cripto é quase que o curto prazo do mercado tradicional, né? Então, quando a gente fala em carregar um projeto por 2, 3 anos, né, no mercado de cripto, a gente já está falando de longo prazo, enquanto a gente está falando no mercado tradicional aí de um prazo curto demais, né? Então, isso é algo que chama atenção, e aí com esses projetos a gente consegue ter esse histórico. Mudando um pouquinho, tá falando bastante de DeFi aqui, o indicador aqui macro, né, TVL tá indo bem. Próxima narrativa aí, e aí foi o que puxou altas aí no que a gente tem em carteira, no que a gente já comentou aqui. Nos últimos 7 dias, a Ocean Protocol aí fazendo 26% quase, né, 25,9%. Comentamos aqui, protocolo que lida aí com inteligência artificial, né, a plataforma de venda de dados, a gente pode resumir assim, né, resumir muito toscamente, que a gente mexe lá com venda de dados, tem fundamentos, tem um tokenomics aí parecido com Bitcoin, então fica um pouco fácil. E FET, ponto aí que comentamos aí também, puxando quase 70% de alta na semana, né, fazendo um all-time high essa semana aí, dentro dos tokens de inteligência artificial. São duas áreas de atuação, desculpa te interromper, que nós, puxando a brasa para a nossa sardinha, são duas áreas que a gente elencou como as 5 principais na semana passada, né? Que a gente vai acompanhando. Exatamente. Assim, eu acho que dentro de DeFi e dentro de inteligência artificial, a gente vai poder aí tirar até subcategorias aí dentro, porque são grandes setores são setores que têm muita coisa de se desenvolver dentro deles ainda. Então, nesse momento, eles ainda são setores que a gente vê que são blocos únicos, mas em seguida a gente fala, esse ativo aqui, ele está de DeFi, mas ele serve para isso, ou está em AI, mas serve para isso. Então, vamos ver esse desenvolvimento acontecer ainda. Uma semana com 26% e o outro com quase 70%, está sendo uma entrega muito positiva a partir de uma pesquisa feita em fundamentos. Tá performando aí melhor do que o BTC. E para quem é maximalista aí, a minha dica é use essas oportunidades para acumular mais satoshis, né? Essa é a minha dica. E levando aqui mudando já o assunto aqui, também passando a bola para o Rodrigo, temos Memecoin também sendo notícia aí, né?
a especulação pura do mercado, indo numa direção oposta aí do que a gente está falando agora, né? Mas a gente tem que falar aqui também, porque está dentro do universo de cripto, caminha com o universo de cripto, desde que cripto eu acho que é cripto, né? A gente não tem como desassociar o universo de cripto com memes, ainda mais com o universo de NFTs, com a comunidade ativa. Então vamos lá, Rodrigão, o que a gente tem aí desse lado de o que eu achei engraçado foi esses dois, que na verdade surgiram vários, né? Que são os tokens ligados à eleição americana. Então já saiu um monte de token do Trump, já saiu token do Joe Biden, Joe Biden, tem um monte de token aí que está sendo criado para especular em cima desse momento, agora que a eleição americana, né? E todo esse, vamos dizer, momento político que os Estados Unidos está vivendo. Deve ter uma das eleições mais diferentes aí dos últimos anos, né? Então, é importante que quem tiver estômago, quem tiver vontade, ou quem tiver como colocar um dinheirinho aí, vamos dizer, entre aspas, para se divertir, pode escolher uma dessas meme coins aí, porque as oportunidades são gigantes. Tem gente que fica rico operando e tradando meme coin. Eu, pessoalmente, eu não vejo muito valor nisso, mas tem gente que gosta de se divertir, e para isso que tem meme coin e tem cassino, né? Então, quem gosta de se divertir nesse sentido, eu já vi gestor aqui do Brasil falando, cara, escolhe 5 moedas aí das 10 maiores para baixo, escolhe 3, 4 teses aí que você compra 10 e guarda durante um ano que você vai ganhar dinheiro. Cara, isso pode acontecer? Pode. A chance é grande? É grande, mas também você pode perder tudo, porque o mercado é extremamente volátil, né? Então, são tempos de FOMO, tempos de alegoria, tempos de bull market que trazem essas coisas, e a gente tem que estar acostumado com isso, porque o mercado cripto produz isso, né? Tem um fator deletério, porque tem muita gente que entra numa dessa porque o amigo do amigo indicou e o cara perde dinheiro e aí coloca todo o mercado cripto na conta dessa atitude irresponsável de investimento. Mas a gente vai ter que conviver com isso aí, porque faz parte do mercado, né? E aí, cara, até pegando uma brecha no que você falou do mercado de DeFi, né? E uma das principais características de serviços que o mercado DeFi oferece são os serviços de staking, né? Quem não sabe o que é staking é você ter uma moeda, você emprestar aquela moeda para um serviço de staking, para que eles façam várias coisas, operações, futuros, shorts, etc., e eles te remuneram naquela moeda, né? E é um mercado que já existe há muito tempo, eu conheço muita gente que já ganhou dinheiro, tem gente que faz isso com stablecoin, tem serviços aí que pagam 5, 6, 7% ao ano para você deixar suas stablecoins paradas lá, seus USDTs, USDCs. Cara, se você for pensar em moeda forte ou em dólar, 6% ao ano, sem risco, sim, um risco mínimo, é muito bom. É muito bom, é um pouco mais do que paga um título americano. Né? A gente tem até outras moedas dando essas oportunidades aí até de staking até maior, né? Assim, a gente tem muito maior, tem 50%. Tem ganhos que a gente olha e até duvidoso né? Até surreal mas o momento do mercado tem permitido isso. E aí, o que é interessante? Duas oportunidades, né? Em 2 mercados distintos, que têm características distintas, um muito evoluído em termos de legalidade, em termos de base legal, que é o mercado da Suíça, e o outro é o mercado americano. O que está acontecendo? A Grayscale está estruturando um ETF para investir em staking de cripto. É um ETF, ou seja, um produto fácil de você acessar, da mesma forma que os ETFs de Bitcoin, mas que dá ao investidor a oportunidade dele estar exposto aos ativos, seja Ethereum, principalmente Ethereum e Solana, que eles estão fazendo, e o staking dado em relação a essas moedas, né? Isso é muito interessante. E 2 empresas globais, né, também estão fazendo, que é a Figment, que eu pessoalmente não conhecia, fui estudar sobre eles agora, parece é uma estrutura, uma empresa que oferece serviços de staking ou oportunidades de staking para instituições. Eles estão lançando um produto na Bolsa de Ativos Digitais da Suíça, que é a STIX, que vai fazer, são 2 produtos, 2 ETPs, que são a mesma coisa que ETFs, que vão investir em staking, nas moedas e em staking de Ethereum e de Solana. Porque é o mercado, é uma forma de você trazer o investidor pessoa física, o investidor de varejo, porque é um produto que você compra na bolsa lá, que tem um ticker
que você pode comprar, e também o investidor institucional que está acostumado a usar esses mercados, essas plataformas, para fazer os seus investimentos. Então, são 2 produtos novos que devem sair aí, o da Figment e da Apex, né, ou Apex, que é esse ETP, já tem data de estreia, no dia 12 de março, ou seja, daqui 4 dias ele vai estrear na bolsa, na SIX lá de Zurique. Então, é um produto que vai estar disponível para quem estiver de alguma forma conectado com essa bolsa, ou corretoras que acessam essa bolsa da Suíça, você vai poder comprar exposição a Ethereum e a Solana, e não só ganhar com a valorização dos ativos, mas também com staking desses produtos, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque são novas opções, é gente inovando, são empresas que, de alguma forma, estão conectadas ao mercado tradicional, que estão trazendo produtos, e muito na onda do ETF, do Bitcoin, já estão falando de ETF, spot de Ethereum também. Então, eu não tenho dúvida que vai começar a pipocar um monte de produto, e aí aquela coisa que muitas vezes afasta o investidor, vamos dizer, um pouco menos tecnológico, que não é, ou que não tem tanto conhecimento, de investir em stake. Porque muitas vezes o processo de você investir em stake, você tem que baixar uma carteira, você gera uma MetaMask, você tem que se conectar lá no Uniswap, disponibilizar suas moedas. Isso demanda um certo conhecimento tecnológico, não é ciência de foguete, mas tem gente que não tem saco, não quer aprender com isso. Ele prefere entrar lá no website ou no app da corretora dele e comprar via um ticker que está disponibilizado no mercado, e está tudo bem. Tomara que esses caras venham para o mercado, é mais dinheiro, é mais fundos, são mais investimentos, como eu disse, são mais recursos que estão vindo para a indústria de cripto, de uma forma, vamos dizer, indireta, mas que estão vindo para a indústria de cripto, né? Esses são 2 assuntos que eu queria falar, a gente vem acompanhando também, né? E uma coisa que você falou aí, que tudo na vida tem um tal de depende, né, Ricardo? Você falou que nós batemos o all-time high, com 70, que sempre você conta pelo fechamento, mas 69 Isso. um pouquinho no fechamento. Eu falo, depende, porque se a gente for descontar a inflação, a gente não bateu o all-time high. Na verdade, se você for contar a inflação do último all-time high, você estaria falando de perto de 78 mil dólares o preço. Então, tem muita gente falando que não bateu o all-time high, você tem que descontar a inflação. E é uma forma de ver. Então, para muitos, se você for colocar a depreciação do dólar, falando em dólar, né? Se você for colocar a depreciação do dólar do período como o indexador do preço do Bitcoin, porque como a gente sempre fala, para a gente um Bitcoin vale um Bitcoin, mas como você tem que indexar em alguma outra moeda, muita gente fala que só vai ter all-time high mesmo, e aí vai depender da demora, né? Porque quanto mais tempo demora, mais inflação tem, mais alto o valor. Mas a gente vai ter all-time high mesmo quando bater 78 mil dólares, né? Tomara que bata isso rapidinho, né? E isso que a gente não teve nem ainda o all-time high em reais, né? Porque na época do antigo all-time high, a cotação do câmbio, o dólar real estava diferente também. Então a gente teve BTC aí a 360 mil reais. A gente não viu ainda os 360 mil aqui no Brasil. Acho que a gente não viu nem os 350 ainda, né, Rodrigo? Acho que ficamos ali em 340, de repente, 340 e pouquinhos. Então, assim, em reais a gente ainda tem mais um caminho aí longo para trilhar quando a gente vai trazer essa conta para o real brasileiro. É uma corrida de gato e rato, né? Esse reajuste à inflação aí não basta ser verdade, né? Assim, é uma verdade inquestionável, mas o pessoal quer ver aí no gráfico, quando cruzou ali 69 mil dólares, foi praticamente aí ano novo para alguns, né? Exatamente, muita gente soltando foguete. E uma coisa interessante que a gente que acompanha o mercado, uma das formas de você acompanhar a expectativa do mercado é entendendo ou acompanhando o mercado de futuros, né? Como que o mercado vê, né? Porque comprar futuro é justamente você colocar uma opção de compra ou de venda chamada de put call num preço específico, imaginando que aquele valor vai bater lá e você tem, obviamente, descontos ou ágio ou deságio, dependendo do valor que você coloca lá e como o mercado vai proceder, né? E hoje, né, bateu um número bastante interessante. Sabe quanto a gente já tem de puts, de calls, de compra de BTC a 200 mil dólares, Ricardo Richards? Tem uma ideia? Nem ideia. Nós já temos um total acumulado de 20 milhões de dólares. Todo mundo pode falar assim, pô, mas é pequeno comparado com o mercado. Mas já estão 20 milhões de dólares que o pessoal está pagando para ter o direito de comprar o Bitcoin a 200
mil dólares, e isso não é muita coisa, porque isso não é pouca coisa, perdão, estou meio confuso hoje, não é pouca coisa, porque quer dizer que o cara botou aí na boleta já um grupo de 20 bilhões de dólares que o cara pode perder se o Bitcoin, naquele prazo que ele estabeleceu, não bater os 200 mil dólares. E normalmente, né, Rodrigo, essas posições elas têm sua abertura tomada, né, muitas vezes baseadas também com dados de análise técnica. Então, se essas ordens foram abertas dessa maneira, é porque algum grafista técnico enxergou este movimento em algum momento, né, de suas análises. Alguns, né? Alguns. Se a gente for olhar aqui pelo ponto de vista da análise on-chain, a gente pode enxergar o 200K? Pode, entendeu? Eu não gosto de trazer esses números aqui, porque, de novo, quando a gente fala de topo, eu já até comentei isso hoje, a gente não tem muita referência, entendeu? A gente não tem muita referência. Eu posso traçar linhas aqui no on-chain e falar, olha, o topo vai ser 80K, ou o topo vai ser 100K, ou o topo vai ser 120, ou vai ser 200, ou vai ser 700K. Então, acaba sendo muito grande, acaba sendo muito isso. Eu acho interessante porque 20 milhões de dólares é um valor pequeno, é um valor considerável, né? Se a gente é pequeno, porém considerável, e pessoas que estão abrindo essas posições normalmente são pessoas que têm experiência no mercado, que são profissionais, que têm experiência, né? São operadores, têm experiência operacional, têm larga experiência operacional. Então, tem profissional que está enxergando isso aí no gráfico já. É mais um insight para a gente captar e ficar com essa informação no bolso, para a gente ter aí um cruzamento com outras informações que a gente vai trazendo aí ao longo do tempo. E um outro fator interessante que a gente vai ver, que não tem nada a ver especificamente com cripto, mas política é um assunto que eu gosto bastante. Existe uma expectativa, esse ano vai ter eleição nos Estados Unidos, tanto para governador, deputado estadual, federal, senador, vão ter eleições gerais lá nos Estados Unidos, né, como a gente falou de eleição para presidente, e existe uma expectativa muito grande que seja a primeira eleição no qual os políticos vão fazer, porque lá você pode doar para campanhas de políticos, tanto empresas quanto pessoas físicas, que vai ser o primeiro ciclo eleitoral americano onde tanto as empresas de cripto vão participar mais pesadamente, financiando os políticos que estão ali pleiteando as suas pautas, que estão suportando as suas iniciativas ali em termos de legislação e tudo mais, quanto já existe a possibilidade de você, como pessoa física, doar em cripto para os políticos. Eu não tenho dúvida que nas campanhas que vão começar daqui a alguns meses vai aparecer lá, deposite na conta tal, mande um cheque para toda tal, e está aqui a minha carteirinha Bitcoin, está aqui a minha carteira Ethereum, está aqui a minha carteira sei lá o quê. Exatamente. USDT, né? Exato, é justamente isso que eu ia comentar, né? A fazer uma doação dessa, você tem que ter ciência de que você vai estar abrindo mão da privacidade desse endereço que vai ser enviado, né? Então, tem que sempre considerar isso, seja cripto que for, seja o STD. A minha recomendação é, se você for doar para uma campanha de um político, doe sempre a meme coin do político contrário. Então, se eu quero apoiar o Donald Trump, eu vou mandar de sacanagem, eu vou mandar lá a moeda que a gente viu aqui do Joe Biden, por exemplo. Joe Biden. E vice-versa. Então, assim, vamos abraçar com toda a vontade, com toda a força, esse mundo meme que a gente tem na criptomoeda, porque isso aí seria uma brincadeira interessante. Você lembrou bem, você pode doar, mas você não pode fazer doação anônima. Você tem que declarar ali que você doou aqueles valores. Vamos acompanhar, vai ser divertido de ver o quanto... Será que os caras, como fazem nos Estados Unidos, colocam lá, não, já recebi tanto, e o volume de dinheiro é um indicativo de como a campanha vai andando, né? Quanto mais dinheiro um político vai ganhando, quer dizer que mais gente está apoiando, né? Será que os caras vão colocar a continha lá, dólar, Bitcoin, Ethereum e o SDT? Vai ser uma novidade interessante de acompanhar. Vai ser bem interessante. Também, assim, vão ter vários políticos, como já tem também, abraçando a narrativa de Bitcoin, abraçando a narrativa de cripto. Cuidado para não cair em golpes, cair em scans eleitorais, porque haverão inúmeros. Exatamente. Vai ter muito político falando sobre Bitcoin, sendo favorável, para pegar a parcela da população que é favorável ao Bitcoin, seja os libertários, seja os desenvolvedores, né? São votos a serem angariados. Então, isso aí também vai acontecer durante a eleição, vai acontecer lá na eleição dos Estados Unidos, porque é agora, e futuramente a gente pode ver isso até acontecendo numa eleição aqui no Brasil, por que não, né? É isso aí. E para terminar aqui minha fala, acho que eu já falei de tudo, não, tem dois assuntos, estava passando um aqui. Uma coisa importante que a gente fala, o macro, foi até o motivo de ter uma queda hoje,
mas saíram os dados de emprego nos Estados Unidos, e os Estados Unidos continua sendo uma máquina de crescimento econômico. Os caras geraram 275 mil empregos, a expectativa era bem menor, e, ao mesmo tempo, o desemprego aumentou. Você pode falar, puta, Rodrigo, como é que o desemprego aumenta, sendo que os caras geraram mais empregos do que era a expectativa? Porque tem mais gente indo para lá, ou mais gente internamente querendo trabalhar. Gente que estava parada e falava assim, isso é interessante você saber, na maioria dos países, o número de desemprego ou a análise de desemprego, o índice de desemprego, ele é medido não pelo total de pessoas que existem num país e quantas estão empregadas, é pelo total de pessoas que estão efetivamente procurando emprego e o total de pessoas que estão empregadas. Essa é a relação, porque tem gente que fala, não, eu não quero trabalhar por algum motivo, e beleza, e sai do gráfico, né? Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos está crescendo o número de empregos, está criando muitos empregos, ao mesmo tempo tem mais gente ou chegando no país ou saindo do conforto para voltar a trabalhar oficialmente num emprego registrado, vamos dizer assim. E isso significa que a economia está muito forte, e enquanto ela estiver forte, as chances dos juros americanos diminuírem, a não ser que a economia americana represente também um ganho de produtividade muito grande, o que faria com que os preços não se inflacionassem, e, obviamente, a pressão de juros diminuiria. E, para terminar a minha rodada de notícias aqui, eu vi uma coisa muito interessante. Você sabe que no mundo dos negócios é muito difícil de deixar dinheiro bom em cima da mesa, né, Ricardo Richter? E isso é uma notícia interessante. Um dos maiores fundos de Venture Capital são fundos que investem em empresas que estão começando ali, empresas que estão iniciando a sua atuação. Então, o cara põe o dinheiro que eles chamam de seed money, né? O dinheiro semente ali para o negócio florescer a um custo bem barato, com participações um pouco maiores, e a possibilidade do negócio estourar e virar um unicórnio ou coisa parecida é muito grande, é onde esses caras... E eles sempre... Existe uma tendência de você aplicar em vários, sabendo que alguns vão morrer, mas os que prosperarem, os ganhos são muitos. E um desses maiores fundos do mundo é um fundo chamado Pantera Capital. É um fundo muito forte que já investiu em todos os grandes projetos de cripto, na maioria das exchanges eles investiram, e eles estão lançando um fundo, olha que interessante, eles estão lançando um fundo que vai comprar tokens de Solana e o próprio Solana descontado, sabe de quem? Nem ideia. Dos projetos cripto das exchanges que quebraram. Porque esses caras têm lá muito dinheiro que eles puseram, né? Eles botaram dinheiro no início dessas exchanges, e essas exchanges, a maioria delas, a FTX, por exemplo, que você conhece muito bem, que está em recuperação judicial, está em processo judicial, tinha uma porrada de token de Solana e um monte de outros tokens lá. E nas negociações eles querem captar dinheiro dos investidores para chegarem nesses projetos e falar assim, você tem uma porrada de Solana aí, eu compro tudo de uma vez, mas eu quero comprar com um valor com deságio. Sim. Então, não tem mais bobo no futebol de cripto, Ricardo Richter. Não tem mais bobo, né? Mas é algo, né? Assim, inclusive a Pantera, acho que foi uma das investidoras da FTX, a FTX aí que recentemente mandou um e-mail, né, para todos os credores, dizendo que vai fazer os pagamentos na cotação atual, né? Lá na cotação de novembro, quando a corretora quebrou, se eu não me engano, o Bitcoin $16 mil. Desagradou muita gente, né? Mas ainda assim é uma maneira desse povo acabar vendo o seu dinheiro, né? Perdido lá dentro da corretora. A Pantera, se eu não me engano, foi uma das investidores da FTX, sim. Mas fica a boa notícia aí para os detentores de Solana, né? Quem tem Solana aí, segurando Solana, é mais uma força compradora entrando no mercado que pode elevar o valor dos tokens aí. E eles estão... Olha que interessante, a proposta do fundo, eles compraram, por exemplo, já fizeram uma proposta para o state, né? Para como eu posso chamar em português, para a massa falida da FTX, de comprar uma porrada de Solana deles aqui, eu estou lendo, para achar o número, $250 milhões em Solana, com um desconto de 39% sobre a média dos últimos 30 dias, né? Ficou em torno de $59,95, né? E no acordo, né, até para não dar um movimento muito grande no mercado, a proposta é que esses tokens fiquem no fundo
por pelo menos 4 anos. Então, é uma antecipação de recebível misturado com precatório, né? Olha, eu compro descontado aqui, ou seja, já estou oferecendo um ganho para o investidor de, no mínimo, 39%, que eu estou comprando descontado, pensando em termos de hoje, e eu dou a exposição ao tempo. Quem sabe daqui a 4 anos o valor que vai estar a Solana. Pode estar, sei lá, 200, né? Mais até do que o all-time que eles tiveram, ou pode cair, né? Então, esse é o risco que os investidores estão colocando. Eu, pessoalmente, acho um bom negócio. Eu acho uma coisa interessante aí, imaginando que o Solana subiu 600% nos últimos meses aí, né? Não, é interessante para o ecossistema inteiro. Para o ecossistema inteiro. É interessante para o ecossistema Solana, é interessante para o credor que vai receber, entendeu? Acaba sendo, eu vejo como positivo aí. Se fosse resumir, é mais uma fonte de capital fluindo para dentro do mercado. Ótimo. Exatamente. Do meu lado, era isso, Ricardo Richter. Estamos aí com 50 minutos de programa. A gente fala que vai fechar os 40, 45, mas a gente fala muito, não consegue fechar. Da minha passagem, da minha oferta de informações de hoje, é isso que eu queria passar para você que nos assiste, para você que está junto com a gente aí na Honey Badger Research. E junto com esse finalzinho vai o meu agradecimento e o pedido para que você siga a gente nas nossas redes sociais. Tem sempre informação interessante, uns memes, algumas coisas bacanas para que você possa tomar a sua decisão de investimento de forma concreta, sólida e com a melhor informação possível. Muito obrigado, Ricardo Richter. É isso aí, muito obrigado aos ouvintes, né? Nós estamos sempre trazendo informação quente aí, apurada do mercado de cripto. Nossas redes sociais aí estão crescendo e nos ajude nessa jornada. Vou ficando por aqui também, Rodrigo. Falou por esse vídeo. É isso, gente. Um grande abraço.